Muito bem-vindos ao podcast de estudo com o vosso anfitrião Pedro Alves. Hoje o tema é a epistemologia, os problemas do conhecimento. Vamos nessa, Vanessa! Bem, eu já fiz isto no sábado, mas como dizem os galãs, que se for, vamos começar aqui com o tema do conhecimento, a explicar-vos o que é a epistemologia. Bem, a epistemologia é a filosofia do conhecimento ou a teoria do conhecimento. É o ramo da filosofia que aborda os problemas relacionados ao conhecimento. Então vamos começar este tema do conhecimento com uma referência ao filme da Matrix. Bem, o que é a Matrix? A Matrix trata-se de uma alegoria à recriação... Ai meu Deus, O Matrix trata-se de uma recriação da alegoria da caverna de Platão. É um cenário onde a forma como as coisas estão dispostas leva-nos a confundir meras aparências com a realidade, a verdadeira natureza das coisas. Quem não sabe o que é a alegoria da caverna de Platão deve ir pesquisar no Google, porque é cultura geral, mas não interessa, ambas as situações são cenários imaginários que levam-nos a fazer a pergunta: como é que podemos estar certos que sabemos, seja o que for? Então, para esta pergunta temos 3 respostas. Temos a opção A, que diz-nos que não. Cenários como Matrix provam que nunca poderemos ter a certeza que sabemos, seja o que for. Só temos um conhecimento seguro, se tivermos uma boa justificação, mas uma vez que podemos, por exemplo, simplesmente estar a ser todos iludidos, as nossas crenças apenas podem ser falsas ou verdadeiras por acaso. Então isto é a opção A. Vamos avançar para a opção B e esta diz-nos que sim, embora cenários como a Matrix podem abalar a maior parte das nossas certezas, nunca deixaremos de ter uma específica. Nós existimos, pois, para estarmos a ser iludidos, temos ao menos de existir. Isto leva-nos a lembrar o penso logo existo de Descartes, mas pronto, isso não interessa para nada porque não volta a aparecer. Bem, por último, mas não menos importante, a opção C diz-nos que apesar da forma como cenários como a Matrix abalam as nossas certezas, podemos ter a certeza de que sentimos. Mesmo que nada seja real, é impossível negar as nossas experiências auditivas, visuais, olfativas, etc. Preposições como tenho calor são preposições necessariamente verdadeiras, mesmo que estejam a ser artificialmente provocadas. Então a opção C diz-nos que, se nós sentimos as cenas, é porque ao menos existimos, porque quer dizer, se eu estou a sentir, eu existo, porque se eu não existisse, eu não estaria a sentir e eu sei que estou a sentir. Bem, é um bocadinho confuso, mas isto depois vai evoluir para o empirismo e vai fazer um bocadinho mais de sentido. Enfim, os 3 problemas epistemológicos relacionados com o conhecimento são: o que é o conhecimento? Isto é o problema da definição. O conhecimento é possível? Isto é o problema da possibilidade. E qual é a origem do conhecimento? Isto é o problema da origem. E estes 3 problemas têm várias soluções. Bem, a definição que nós vamos utilizar para o conhecimento é a definição tripartida ou tradicional do conhecimento que vem da obra Teteto de Platão. A possibilidade tem 3 respostas e estas vão originar do ceticismo radical, da teoria de Descartes ou da teoria de Hume, e a origem vai ser ou da teoria de Descartes, o racionalismo, ou da teoria de Hume, o empirismo, que nós vamos falar mais para a frente. Então, o que é o conhecimento? Seja qual for o conhecimento em conta, há sempre 2 elementos em comum: o sujeito e o objeto. Então, o sujeito é quem conhece e o objeto é aquilo que é conhecido. Portanto, de forma geral, o conhecimento é uma relação entre sujeito, aquele que conhece, e um objeto, aquilo que é conhecido. Ou seja, cria-se conhecimento quando existe uma correlação entre sujeito e objeto. O conhecimento é inseparável de um contexto também, por exemplo, significados, referências, mundividência do sujeito. A mundividência é a forma como o sujeito vê as coisas. Enfim, isto é a cena da correlação que a malta ficou confusa com. Enfim, quais é que são os 3 tipos de conhecimento? Estes 3 tipos são importantes de distinguir porque as teorias de Hume e Descartes vão simplesmente ter em conta o conhecimento preposicional, mas todos eles são importantes. Então vamos começar com o conhecimento por contato. O conhecimento por contato ocorre quando o sujeito conhece algo diretamente através dos seus sentidos. Isto pode ser visão, olfato, tato, não interessa, de qualquer sentido humano. Um exemplo é: eu conheço o professor de filosofia, eu já estive na mesma sala com o professor de filosofia, eu já o ouvia falar, eu já o vi, literalmente com os meus olhos. Então, isto é o conhecimento por contato. Este tipo de conhecimento não pode ser diretamente transferido, tal como o conhecimento prático, que corresponde a uma aptidão ou uma habilidade. O sujeito sabe fazer algo, isto é o saber fazer ou o know-how, e o exemplo é: eu sei nadar. Como eu disse há bocadinho, este tipo de conhecimento também não pode ser diretamente transferido, porque eu, se sei nadar, posso passar o conhecimento preposicional de saber nadar, tipo, mexo os braços de tal forma, mas eu não consigo literalmente ensinar uma pessoa, mostrar a uma pessoa e transmitir o conhecimento de nadar, porque essa pessoa tem que saltar para a água e nadar para saber nadar. Ela pode saber tudo sobre nadar, saber as técnicas todas no papel, mas realmente na prática tem que o fazer.
para realmente ter conhecimento prático. Então o último conhecimento, e é o conhecimento que nós vamos abordar agora depois desta explicação toda, é o conhecimento preposicional, que baseia-se em preposições verdadeiras. É o saber que, e um exemplo é o eu sei que Sócrates era filósofo. Então este tipo de conhecimento é o único que pode ser diretamente transferido, e aliás, tudo o que nós estamos a dizer agora é conhecimento preposicional. Toda a informação que eu estou a cuspir agora é conhecimento preposicional que eu estou diretamente a transferir para vocês, se vocês estão a decorar o que eu estou a dizer. Vamos saltar a condição necessária e suficiente. Toda a gente sabe que para ser sardinha é preciso ser peixe, então ser sardinha é condição suficiente para ser-se peixe, mas ser-se peixe não é condição suficiente para ser-se sardinha, porque existem mais peixes no mundo. Vamos falar sobre a definição tripartida do conhecimento. Na obra Teteto de Platão é defendido que existem 3 condições simultaneamente necessárias e suficientes para que exista conhecimento. É preciso, para haver conhecimento, que exista uma crença verdadeira justificada. Isto é, se e só se só existe conhecimento se existir uma crença verdadeira justificada. Se e só se e vice-versa. Um conhecimento só é conhecimento se for uma crença se e só se for uma crença verdadeira justificada. Então, para Platão, para existir conhecimento preposicional, estamos a falar especificamente do conhecimento preposicional, S, imaginem que o sujeito é S, S tem que acreditar em P, e P seria a preposição. A preposição tem que ser verdadeira e o sujeito tem que justificar validamente a preposição. Então, qualquer crença verdadeira justificada é conhecimento e qualquer conhecimento é crença verdadeira justificada. Estas são as 3 condições para que exista conhecimento preposicional na definição tripartida ou tradicional do conhecimento. Então, vamos passar às críticas à teoria tripartida do conhecimento, e esta crítica é de Gettier, e Gettier diz que as 3 condições da obra de Teteto não são suficientes. E aqui entra o dilema do relógio parado, em que a Mariana olha para o relógio e por acaso ela viu as horas certas, só que efetivamente o relógio estava parado, então foi coincidência ela ter visto as horas certas, e então, mesmo ela tendo uma crença verdadeira justificada, esta é apenas verdadeira por acaso e a sua justificação não é suficiente. Enfim, vocês provavelmente entenderam isto. Calma, deixem-me ler aqui o que é que está escrito. A proposição é verdadeira por acidente, então não é conhecimento. A definição tripartida do conhecimento é demasiado lata. Sim, Gettier conclui que a definição tripartida do conhecimento é demasiado lata e permite situações como estas do relógio parado, que são muito ocasionais, mas mesmo assim são uma falha. Toda a gente que sabe que para negarmos uma universal temos que apanhar uma particular, temos que encontrar pelo menos um cenário onde algo não é possível. Então, se nós queremos negar uma proposição que diz todos os x são y, temos que encontrar pelo menos um x que não é y. Então, se isto não foi demasiado confuso, vamos avançar Vamos entrar para os problemas da definição, da possibilidade e da origem do conhecimento. Bem, o problema da possibilidade são estas seguintes perguntas. Nós julgamos que conhecemos, certo? Mas teremos de facto conhecimento? Sabemos efetivamente o que julgamos saber? Será o conhecimento realmente possível? Então, para esta pergunta, será o conhecimento realmente possível? Temos a resposta sim ou não. A resposta não leva-nos ao ceticismo de Pirro de Elis, que depois pode ser ceticismo radical ou moderado, e a resposta sim leva-nos ao fundacionalismo, que divide-se no racionalismo de Descartes e no empirismo de David Hume. Essencialmente, perguntar se o conhecimento é possível e como deve ser fundamentado são duas questões estritamente ligadas. Se não houver fundamentação ou justificação para o que julgamos que é verdadeiro, não há conhecimento. Descartes e Hume, os fundacionalistas, concordam nisto. Eles concordam que sem justificação não existe conhecimento. A resposta cética ao problema do conhecimento é que não há conhecimento. Isto é o ceticismo radical, e o ceticismo moderado diz que o conhecimento existe em algumas áreas, mas em outras não. Por exemplo, um cético moderado pode dizer que existe conhecimento na física, mas que não existe na ética. Então o ceticismo põe em causa a possibilidade do conhecimento. Mesmo que hajam crenças verdadeiras, nunca as poderemos justificar. Então, para o ceticismo radical, repito, não há conhecimento. Este não passa de uma ilusão. Em primeiro lugar, as crenças que consideramos verdadeiras podem ser falsas, assim não serão conhecimentos, e mesmo que algumas das nossas crenças sejam verdadeiras, não estão justificadas. Por exemplo, um cético tem de acreditar que não é possível saber se um prato de peixe cru é saboroso ou não, porque tudo pode ser uma ilusão. O peixe cru pode, na realidade, saber a livro e... pronto, entrei aqui numa tangente desnecessária.
mas este ceticismo também é chamado de ceticismo pirrónico. O ceticismo radical diz que nem a razão nem a experiência são justificações para o conhecimento e devemos então suspender o juízo, epoché. Isto é um estado de neutralidade em que nada se afirma e nada se nega, acerca de qualquer proposição quando avaliamos o seu valor de verdade. Então, não podemos nem acreditar, nem deixar de acreditar, temos que ficar no meio porque somos céticos e não acreditamos, nem deixamos de acreditar em absolutamente nada. Então, o argumento do ceticismo radical é um modus ponens e o argumento é o seguinte: as nossas crenças não são justificadas, então não temos conhecimento. Sendo que as nossas crenças não são justificadas, logo não temos conhecimento. Este argumento é válido, mas será sólido? Será que as nossas crenças estão justificadas ou será que não? Bem, para dizer que não, temos dois argumentos. Temos o argumento dos enganos sensoriais e o argumento da regressão infinita da justificação. O argumento dos enganos sensoriais é o seguinte: por vezes os nossos sentidos enganam, então se podemos estar enganados por vezes, podemos estar sempre enganados. E se podemos ser enganados pelos sentidos sempre, então as nossas crenças não são justificadas, porque quer dizer, nós podemos estar enganados, logo as nossas crenças não são justificadas. E o argumento da regressão infinita, o mais importante destes dois que nós precisamos saber para o teste, tem como primeira premissa: as nossas crenças se justificam noutras crenças. Se as nossas crenças justificam-se noutras crenças, então caímos numa regressão infinita de justificação. Se caímos numa regressão infinita de justificação, então nunca teremos crenças justificadas. E então, se nunca temos crenças justificadas, não existe conhecimento, logo não há conhecimento. Estes são os dois argumentos a favor do ceticismo radical. Vamos entrar nas objeções do ceticismo radical. Então a primeira objeção é que é contraditório. Ao considerar que o conhecimento não é possível, o ceticismo radical cria um conhecimento. O conhecimento de que o conhecimento não é possível. Isto parece um bocado redundante, mas não é. O ceticismo radical autorrefuta-se, é contraditório. E agora temos as objeções do fundamentalismo, que parte da teoria cética, porém rejeita a premissa de todas as crenças se justificarem umas nas outras. Os fundamentalistas defendem a existência de crenças básicas, crenças que não derivam de outras, que não precisam elas próprias de ser justificadas. Então uma crença básica é uma crença infalível, incorrigível, indubitável, quase um dogma. Porquê? Porque elas justificam-se a si mesmas, não podem realmente ser postas em causa. E as crenças não básicas são as crenças que justificam-se noutras crenças. Então os fundamentalistas não negam que existem crenças que se justificam noutras crenças, simplesmente acrescentam à equação as crenças básicas, que são crenças que, por amor de Deus, não dá para pôr em questão. Isto é, por exemplo, penso, logo existo. Isto para Descartes, não para David Hume. David Hume defende as sensações, eu já vou chegar lá. Enfim, as crenças básicas são, então, uma base sólida. Então, dentro do fundacionalismo, existem os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas creem que as crenças provêm da razão, as crenças básicas, no caso. Sabemos que são verdadeiras através do pensamento, porque são conhecidas a priori e são independentes da experiência sensível. Os empiristas defendem exatamente o contrário, que as crenças básicas provêm da experiência sensível e só podemos saber se são verdadeiras através dos nossos sentidos. São conhecidas então a posteriori. Racionalistas defendem que o conhecimento vem a priori do nosso pensamento e os empiristas defendem que o conhecimento vem a posteriori das nossas experiências, dos nossos sentidos. Então, para os racionalistas, a razão é a principal fonte do conhecimento, as ideias fundamentais do conhecimento são inatas, já nascem connosco, e o conhecimento tem como modelo a matemática, e as ideias fundamentais constroem-se por intuição intelectual de forma dedutiva. Agora, para os empiristas, a experiência é a origem principal do conhecimento, todas as ideias têm base empírica, não há ideias inatas. O conhecimento obtém-se através de impressões sensoriais, o conhecimento a priori não nos diz nada, e o conhecimento encontra-se limitado pela experiência. Privilegia-se o raciocínio indutivo, isto é um raciocínio com base em informações. Uma dedução é algo que nós assumimos através da lógica, e uma indução é algo que nós assumimos com base em informação. Ou seja, numa dedução eu estou a fazer um cálculo e a deduzir que vai acontecer tal coisa. Uma indução é quando eu estou a olhar para a informação e tiro uma conclusão sobre um certo assunto. Vamos relembrar o que é conhecimento a posteriori e conhecimento a priori. O conhecimento a posteriori, que diz respeito ao conhecimento empírico, só pode ser adquirido através da experiência, é o conhecimento 100% empírico, e o conhecimento a priori é adquirido principalmente através do pensamento, da mente ou da razão. Agora, qual é a resposta de Descartes ao problema da origem do conhecimento? Bem, Descartes diz que o conhecimento a priori é substancial, é um conhecimento acerca do mundo. Por exemplo, a matemática e a física dependem muito de conhecimentos a priori. São conhecimentos que se devem ao poder do raciocínio e não à observação do mundo.
Descartes não nega que a experiência é necessária para sabermos certas coisas, apenas admite que esta é menos rigorosa que o conhecimento a priori. Então Descartes não nega que a experiência tem alguma importância, ele simplesmente acha que a razão é muito mais, só me vem a palavra em inglês, reliable, muito mais confiável. Enfim, David Hume, sendo empirista, admite que o conhecimento humano provém da experiência. Segundo Hume, todos os conteúdos mentais da nossa mente são apenas percepções. Então, Hume descarta completamente o conhecimento a priori, o conhecimento racional, e apenas dá valor ao conhecimento proveniente dos nossos sentidos. E agora, assim um bocado de repente, porque eu não fiz conclusão, terminamos a explicação da matéria. Eu espero que isto ajude. E pronto, muitos beijinhos e boa sorte. Tchauzão e até ao próximo teste, se eu tiver paciência para fazer isto. Então assim terminamos este episódio do podcast de estudo. Se vocês acharam do caralho, então paguem-me de volta em folhas de teste. Muitos beijinhos e boa sorte!